A segunda temporada do live action de One Piece finalmente chegou. Uma luta mais insana que a outra que mal vai dar tempo de parar pra respirar. Mas calma que você ainda não viu nada. Afinal, hoje é o dia que os sonhos chegam ao fim. O dia da execução de Monkey e de Luffy. A segunda temporada começa com a marinha correndo desesperada. Estavam completamente cercados pelos piratas. Do nada, Miss Valentine chega chamando eles de patéticos e mete um coice na fuça de uma marinheira enquanto ria da cara dela. Mas quando perguntou por que eles estavam no meio do nada, a Miss All-Sunday chega falando que aqueles soldados têm mais determinação do que ela jamais vai ter na vida. No QG, os marinheiros se juntam falando que vão defender a base mesmo que custe a vida deles. Até que a Miss All-Sunday arrebenta a porta em um piscar de olhos e usa um doce flor pra começar a atacar os soldados. Criou vários braços que estrangulam os marmanjos e geral parte pra cima dela. Mas foram completamente dominados e a mina fez eles lutarem um contra os outros. O comandante até aponta a espada pro pescoço dela, mas a gatinha já tinha controlado o soldado de trás e fez ele meter chumbo nas costas do capitão. Deixou só ele vivo pra perguntar onde estavam o corpo dos mortos. E foram até o corpo do Mr. Seven, que tinha sido partido ao meio pelo Zorão. Pelo menos eles não iam precisar achar outro Mr. Seven. Já que eles tinham metade do corpo, só iam precisar de um Mr. 3,5. E o Mr. Zero não ia ficar nada feliz com isso. A All-Sunday pergunta onde tá o Roronoa-Zoro, mas o soldado conta que o capitão dele atacou a base e eles fugiram pra Grand Line. E é claro que ninguém acreditou que o caçador de piratas virou um pirata, né? Então a mina olha o cartaz desse tal de capitão e fala que é um garoto muito interessante. Enquanto isso, lá no navio do Chapéu de Palha, o Sanji brigava com o Usopp porque não parava de roubar pimenta pra fazer suas bombas de pimenta. E o cozinheiro de boteca ia ter que fazer um milagre pra sobrar comida com um ladrão de pimenta e um capitão que come por 5. Depois disso foi levar um pratão de lula molusco pra Nami, enquanto pro Usopp tinha só pão duro com água. A Ruivinha fala que encontrou o melhor caminho pra Grand Line entre duas montanhas. Aí o Usopp tenta meter o bico falando que seria muito melhor eles irem pelo Calm Belt do que passar num caminho onde pode cair uma montanha neles a qualquer momento. E a Nami fala que sorte que ele não virou navegador, porque no Calm Belt não tem nada de calmo, porque além de não ter vento pro barco navegar, o lugar é simplesmente onde nascem o rei dos mares. Então o Sanji fala que eles podiam ir pra Logtown, mas a Nami fala que lá é a maior base da marinha do mundo. O problema é que eles não podiam ir direto pra Grand Line sem reabastecer, já que tava faltando comida e suprimentos pra geral. Aí eles decidem ir realmente pra Logtown e o Usopp fica maluco. Falou que nem o Zoro era louco de querer invadir uma cidade cheia de marinheiros pra fazer compras. Só que é claro que o Zorão foi pro lado deles, falando que precisa comprar espadas novas. E se algum marinheiro vir encher o saco, pode deixar que ele sola. Só faltava o Luffy decidir se eles iam ou não. O Usopp tenta botar na cabeça dele que eles vão morrer na hora se forem pra lá, mas não aguentou quando o Sanji fala que eles vão comprar mais comida. E principalmente quando a Nami diz que essa é a cidade onde nasceu e morreu ninguém menos que Gold Roger, o rei dos piratas. Então agora tava mais que decidido e o Chapéu de Palha zarpam rumo a Logtown. Enquanto eles navegam até lá, a gente tem um flashback do dia que o rei dos piratas ia ser executado. Na cela dele, recebeu uma visita de Monkey e de Garp, o herói da marinha que capturou o rei dos piratas. Mas o Garp não tava nem um pouco feliz com esse título, porque sabia que foi o próprio Roger que se entregou. E começam a rir quando o vice-almirante fala que ele nem parece o mesmo homem, que ele deu uma surra na Grand Line. Mas o motivo do Roger se entregar é porque ele tinha uma doença terminal e preferiu encerrar a carreira de um jeito digno ao invés de esperar pela morte. Diz que confia no Garp como se fosse do seu próprio bando. Então pediu pra ele encontrar seu filho e cuidar do moleque, já que nenhum filho deve sofrer pelos pecados do pai. E sabe que o Garp é um bom homem que não faria mal ao filho dele. E o Garp sai da cela todo convencido que com a execução desse cachorro ia ser o fim da era dos piratas. Inocente! Depois disso a gente volta pro presente, onde os Mugiwaras finalmente chegam em Logtown. O Luffy fica de boca aberta com o tanto de gente na cidade do início e do fim. E o imbecil começa a gritar que esse lugar é histórico. Isso que eles são procurados e estão na maior base da marinha do mundo. Então a Nami manda o Gado Supremo levar o Luffy pra bater um rango, pra não causar problemas. E depois eles iam visitar a plataforma onde o Roger foi executado. O Zoro ia comprar espadas, mas não tinha dinheiro. Reclamou que o cozinheiro de pastel recebeu mesada pra comprar comida pro bando. Então ele precisava de grana pra comprar espadas e proteger o bando. Aí a Nami empresta pra ele com 300% de juros. E cada um vai pra um lado enquanto um maluco misterioso observava eles. Lá no portão o Capitão Smoker chega obviamente soltando fumaça pra todo lado. Tava trazendo o capitão dos piratas Yas pra ir direto pro Chilindró. E mandou aqueles bunda mole ficar esperto porque essa época de festival traz vários piratas pra cidade. Enquanto a Nami fazia a compra, saiu removendo todos os cartazes de procurado do Luffy que ela encontrava. E o Bartolomeu já era feio no anime, mas o que fizeram com ele nesse live action é brincadeira. Enquanto isso, o Zoro esbarra com uma gatinha perto da loja de espadas. E a mina que tava sem óculos, mas o Cegueta confundiu ela com a Koina. E quando ela fala que ele parece perdido, o cabelo de mato fica puto e mete o pé de lá. Chegou na loja, o vendedor fala que eles têm as melhores espadas do East Blue. O Zoro pergunta o que dá pra comprar com aquela miséria que a Nami emprestou, mas não dava nem pra comprar o cabo de uma espada com aquilo. Só que quando ele ia embora, o Calvo pede pra dar uma olhada na espada dele e diz que não era nada demais, mas pagava 200 mil beris por ela. Só que o Zoro fala que não tá à venda. O maluco ficou obcecado pela espada e oferece 750 mil mais tudo que ele conseguir carregar da loja. Até que a Tashigi chega falando que sabia que aquela era a Wada Ichimoji, uma das 21 espadas lendárias que existem. E quando diz que ela valia pelo menos uns 10 milhões, o vendedor ficou maluco. O Zoro pede pra ela ajudar a escolher uma espada, já que ela conhece tanto. Então ela começou a procurar, mas fala que ali não tinha nada melhor que espadas enferrujadas ou com lâminas cegas. Só que quando o espadachim pega uma
espada, a Tashigi entra em choque, já que aquela era a Sandai Kitetsu, uma espada amaldiçoada. E até o vendedor teve que ser honesto, falando que a maioria dos espadachins morre só de segurar ela, então não podia vender pra ele. Só que é claro que o Zoro dá um sorrisão, falando que quer ver se essa maldição meia boca é mais forte que a determinação dele. E esticou o braço e jogou a espada pra cima. O calvo quase teve um treco, mas a espada passa raspando o braço do Zoro e cai fincada no chão. Diz que ia levar aquela e o vendedor fala que tem mais uma coisa perfeita pra ele. Enquanto isso, lá no mercado de peixe, o Luffy queria comer de tudo. Encontraram um atum elefante de barbatana azul e o açougueiro ficou surpreso que o Sanji conhecia. Aquele era o último que eles tinham, já que o restaurante Baratier comprou todos os outros pra botar no cardápio. E o cozinheiro de ovo frito fica feliz que o chefe Zef gostou tanto do prato dele que até copiou. Enquanto isso, o Sop tava mandando um zap pra Kaia, metendo louco falando que derrubou uma torre só com peteleco e todas as pessoas da ilha fizeram uma festa pra ele. Enquanto ele se gabava, o Bartolomeu esbarra na Nami e manda ele lavar a louça. Mas ela mostrou por que é conhecida como Gata Ladra e já passou a mão na carteira dele. E começou a dar uma aula de como ser um ladrão profissional para aquele novato. Ela olha pra cima e percebe que tava vindo uma tempestade. Então ali o Sop ia encontrar o pessoal pra voltar pro navio. Lá na loja de espadas, o vendedor mostrou pra eles a Yubashiri, a melhor espada que ele tinha. Era uma herança de família, uma das 50 espadas mais poderosas do mundo. Aí o Zoro fala que o velho sabe que ele tá sem dinheiro, só que o coroa manda ele levar de graça. Pediu desculpas por tentar enganar ele mais cedo. E diz que faz muito tempo que ele não olha nos olhos de um verdadeiro espadachim. Então o homem agradece e fala que espera ver eles de novo por aí. Lá no centro, o Luffy saiu perguntando pra todo mundo onde fica a plataforma de execução. E por acaso deu de cara com o Bartolomeu, que já tava aplicando os ensinamentos da Nami, isolando o alvo em um lugar pra roubar tudo dele. O problema é que ele não sabe com que idiota ele tá mexendo. Chegando lá, o Luffy fica impressionado de ver pessoalmente a torre onde tudo começou. O Calopsita já tava afiando a faca pra roubar o moleque, até que um safado aparece antes pra fazer isso e rouba o chapéu dele. Ainda tomou um dedo do meio de graça e uma chuva de cartazes. E é claro que assim que o Luffy viu aquele palhaço vagabundo, já chamou ele de boga de novo. Todo mundo fica assustado quando percebe que o Bug tava na área. O Luffy pergunta como o palhaço encontrou ele, e ele fala que sabia que o chapéu de palha ia aparecer por ali, porque conseguia até imaginar o velho Shanks contando histórias sobre o Gold Roger pra ele. E diz que é hoje que a jornada do pivete acaba. Uma baleia Jubarte das caras, e o Luffy reconhece na hora a Álvida. Aí o Bug fica com ciúmes, porque o nome dela ele lembra, né? O macaco de borracha pergunta como tá o navio dela, mas ela fala que esse lixo incendiou o navio dela, e ri da cara dele, falando que ele não vai sair daqui respirando. O moleque pergunta se ela quer tomar um Daya, e estica a Fimosa ao infinito e além. Mas quando disparou um Gomu Gomu no pistol, passou raspando na bochecha da bola de praia e acertou outro otário. A Alvida fala que não vai cair no mesmo truque duas vezes, porque ela comeu a Sub no Mi, então qualquer coisa que jogar nela escorrega. Mas o Luffy fala que tá cagando pra Akuma no Mi dela. Aí a Rocambola usa um rastro escorregadio pra rodear o moleque. Girou tanto que deixou ele até tonto, e roubou o porrete do Kaido pra dar uma paulada no pote do Luffy. Depois disso ele acorda desnorteado, sem entender nada. E o Boga fala que aquelas algemas são feitas de Kairoseki, uma pedra do mar que suga toda a energia dos usuários de Akuma no Mi. E os psicopatas começam a rachar o bico, falando que vão brincar muito com ele. Do nada os marinheiros chegam no Smoker pra avisar que tinham piratas na plataforma de execução. Uma criança esbarra no capitão e derruba o sorvete na calça dele, e ela treme tanto que quase virou uma britadeira. Mas o coroa dá um dinheiro pra ela comprar outro maior, e a Tashigi chega pra eles botarem os piratas pra correr. Os Mugiwaras começam a se reunir no centro pra voltar pro navio, e o Zoro devolve o dinheiro da Nami, já que não precisou. E é claro que ela já achou que ele tinha mandado alguém pro Beleléu, e diz que mesmo assim ele ainda deve os 300% de juros pra ela. O Sanji também volta, falando que comprou tudo que ele precisava, mas aí que eles percebem que o Luffy se separou dele e ficam desesperados. O Zoro já ameaçou o padeiro, falando que se acontecer alguma coisa com o capitão, vai testar as novas espadas nele mesmo. E o Sop percebe que tá todo mundo indo pra plataforma de execução porque tinham piratas por lá. A Álvida começa a acusar o Luffy no meio da multidão por tacar fogo no navio dela, sequestrar o seu amado Kobe e ainda fazer ele se virar contra ela. Sem contar que ainda tem a cara de pau de dizer que vai ser o futuro rei dos piratas. Então a única sentença possível pra isso é a morte. O Bug assume o papel de advogado do Luffy e fala que vai salvar ele dessa. Fala pra todo mundo que é uma humilhação esse moleque patético se tornar o pirata mais procurado do East Blue, e que ele é tão irritante que dá vontade de enfiar aquele chapéu de palha no Boga. Não nesse Boga, o outro. Mas perguntou a si mesmo com tudo isso, o pivete realmente merece morrer. E ele mesmo deu a resposta de que é claro que sim. E o Luffy fala que ele não é um advogado muito bom não. Mas o Bug fala que é hilário, o garoto que queria ser rei foi derrotado antes mesmo de sair do East Blue. Depois disso os chapéus de palha chegam e o Bug manda cuidarem deles. O circo inteiro vai pra cima da rapaziada de uma só vez. A Nami já faz um parkour de Taubaté, mas quando tenta acertar a vida cai no chão igual bosta. O Zoro tava solando geral até que o Kabaji joga uma kunai e fala que chegou a hora da revanche. Mas o espadachim dá uma rasteira enquanto corta o cinto dele e quase deixa o maluco peladão. E a luta não durou nem 5 segundos porque o falador já foi fatiado na hora pelas novas espadas do Zorão. O Sanji dá um chute duplo que derruba 2 otários e faz um breakdance pra bater em geral. A luta daquelas duas tava meio desequilibrada. Era um porrete de metal contra um bastão de plástico. A Nami até era mais rápida, mas não conseguia acertar um ataque por causa daquela Akuma no Mi da Alvida. Até que o capitão Usopp entra em cena e atirou uma técnica mortal Midoribushi estrela de pimenta que faz a Balofa espirrar e ser arremessada pra longe. Os marinheiros finalmente chegam, mas o Smoker manda eles esperarem os piratas se matarem sozinhos.
sozinho. E a Tashig não consegue acreditar quando descobre que o Zoro era um pirata. Lá em cima, o Bug fala que a única coisa que o Luffy e o Roger vão ter em comum vão ser as tripas voando pra todo lado. Isso que o Bug era membro da tripulação do Roger, e imagina se fossem inimigos. As últimas palavras, o Mugiwara grita que o nome dele é Monkey D. Luffy. E mesmo naquela situação patética, gritou que ia achar One Piece e ser o rei dos piratas. E o palhaço coringou quando o moleque disse que ele nunca vai saber o que é ser rei. Sacou a espada e se preparou pra cortar a cabeça dele. A rapaziada continuava dando uma surra naqueles piratinhas meia boca, mas ficaram em choque quando o Luffy chamou o nome deles com um sorriso, falando que infelizmente ele vai voltar pro lobby. E o Smoker não acreditou quando o moleque falou isso com um sorriso. O Luffy tava coringando e não sabia se ria ou se chorava. E quando o Bug ia finalmente dar o golpe final, um raio cai bem na cabeça dele e despedaça o palhaço por toda a parte. E assim nasceu o Zenitsu Agatsuma. A plataforma inteira explodiu e desabou. E lá de cima o Luffy cai junto com o chapéu de palha sem nenhum arranhão, rachando o bico e falando que deu muita sorte. Mas é claro que o Smoker não ia deixar eles voltarem pro navio e gritou que vai todo mundo tomar cana. O Bartolomeu fala pra eles correrem pelas saídas do fundo. E a gênia da Nami ainda parou pra buscar as compras dela e o peixe elefante. Do outro lado, os três mosqueteiros foram parados pela Tashig e o Sanji pergunta se aquela era ex do Zoro. Ela fala que devia ter percebido que aquele era o caçador de piratas que virou um pirata. E diz que vai pegar o Ada Monge dele. Sacou sua espada e partiu pra cima. Mas o Zoro desvia de todos os golpes sem nem sacar sua espada. Usou só a bainha pra se defender. Ela enfia a espada com tudo na parede que quase dá um beijo no pescoço do homem. E ele finalmente saca a espada por ver do que ela é capaz. Mas a Tashig tenta zoar ele por não saber nem segurar uma espada direito. Então o Zoro liga o monitor e começa a jogar a sério. E com a própria espada da Tashig prendeu ela na parede. Mas foi embora com ela perguntando por que não matou ela. E gritando que aquele cabelo de grama não merece a Wada Monge e nenhuma outra espada. Do outro lado, o Luffy foi cercado pelo Capitão Smoker, mas disse que tava com pressa. Então o Sanji fala pra deixar com ele, dá uma voadora no pote do Boca de Chaminé, que vira fumaça e faz o cozinheiro cair no chão igual bosta. O Luffy fala que a Akuma no Mi dele não importa porque vai tomar uma surra, mas o capitão dá só uma porrada em cada um pra prenderem o que é bom pra tosse. O Luffy apela e usa um Gatling Gun, mas todos os socos passam fumacento como se não fosse nada. Parecia até que ele tava lutando contra o Obito, já que só os ataques do Smoker faziam efeito. Então o Boca de Chaminé dá um Hadouken que estoura a fuça do Sanji na parede, e ainda lança um Kamehameha que ia mandar o Luffy pra lua se ele não segurasse na parede. Tentou revidar se usando como estilingue, mas nada fazia efeito naquele marinheiro maldito, que espalhou sua fumaça por toda parte pra deixar o Mugiwara completamente cercado. Prendeu nos braços do moleque que não conseguia nem se mexer e saiu tacando ele por toda parte igual uma bola de ping-pong. O véio ainda se movia na velocidade da luz e antes do Luffy pensar em levantar já foi imobilizado no chão e começou a rir que esse merdinha valia 30 milhões de beris. Tá muito fácil ser marinheiro hoje em dia. E a macetar o bastão de Kairoseki na bunda do Luffy até que aquele homem misterioso segura o braço dele, perguntando quem são eles pra se meter na jornada de outro homem. O Smoker fala que o governo mundial tá louco pela cabeça daquele cara, mas o Dragon fala que o mundo ainda espera pela resposta deles e criou um furacão sinistro que fez o Smoker sair voando igual uma formiga. O Sanji volta pra ajudar o Luffy, mas o homem já tinha sumido, então eles voltam pro navio. O Zoro queria saber o que aconteceu e o Sanji quem era aquele cara que salvou ele, mas o Luffy não fazia a menor ideia. E de longe o Dragon viu o pivete indo embora, falando que tá tudo bem se ele escolheu ser um pirata. E ali atrás tava o homem que vai ser o futuro cara mais procurado do mundo pelo governo mundial, Sabão da Massa. A Tashig tava enchendo a cara no bar, incrédula com a humilhação que ela passou, até que a Misa o Sunday chega, falando que ela não se alistou pra passar essa vergonha, e diz que também entende o que é ser trancada numa gaiola. Diz que a Tashig é forte, inteligente e bonita, e podia ser muito mais útil trabalhando pra eles do que pra marinha. Deixou um cartão da Baroque Works e vazou de lá sem ninguém perceber. O Smoker chega falando que o Roger costumava encher a cara nesse bar. Diz que ele tava exatamente nesse lugar quando o Roger foi executado, e nos últimos segundos de vida, o rei dos piratas simplesmente riu, assim como o Chapéu de Palha. As palavras dele levaram o mundo à loucura com a promessa de achar One Piece, e o Smoker fala que luta pra que o mundo nunca mais tenha outro Gold Roger. Mandou a Tashig dormir porque o Bug abriu o bico e contou que os Mugiwaras estão indo pra Grand Line. Lá fora o Bartolomeu dá de cara com cartaz do Luffy e imita ele igual um imbecil. Enquanto isso a rapaziada acabava de chegar na Reverse Mountain, a entrada pra Grand Line. A partir daí ia ser muito mais difícil que a marinha, tubarões e uma obesa com porrete. Mas juntos esses malucos vão enfrentar até o diabo pra encontrar o One Piece. E o episódio acaba. Meu parceiro, essa segunda temporada de One Piece já começou insana, cheia de porradaria pra tudo que é lado. Se você quer que eu traga o próximo episódio o mais rápido possível, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 801 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou.